de novo com os encrenqueiros. Ó, vou aqui na colinha só para dar uma ficha do convidado de agora. Ele é advogado, criminalista, escritor, mestre em Direito Penal e Econômico pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e pela Universidade de Coimbra. É conselheiro da organização Human Rights Watch e é um dos fundadores do IDDT, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma instituição que eu também recomendo que todo mundo siga. Tem uma discussão muito importante ali acontecendo há alguns anos. Atuou em casos conhecidos do Brasil, como a investigação do rompimento da barragem de Brumadinho e a Operação Lava Jato, por exemplo. Muita gente conhece da TV porque ele integrou durante um tempo o programa O Grande Debate da CNN Brasil, ali quando a emissora começou no Brasil. Em 2021 ele lançou o primeiro livro, que se chama Iguais Perante a Lei, que é outra coisa que eu recomendo muito também. É muito importante a gente que consegue traduzir esse juridiquês para a gente e a gente ter consciência do que a gente tem direito. Esse ano ele se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, o PSD, e é importante dizer que ele é candidato a deputado federal por São Paulo este ano. Augusto de Arruda Botelho. Obrigada. Eu soube que, para começar, para quebrar aqui esse jeito, você é filho de dentista? Opa! Opa! Sou. Opa! Sou. Muito bom. Bom, gente, primeiro queria agradecer demais o convite do Fábio por estar aqui nessa tarde hoje. Agradecer a presença de todas e todos. Eu me sinto muito confortável, porque eu sou filho de dentista e eu passei boa parte da minha infância no consultório do meu pai. E até hoje, a história, meu pai faleceu já há muitos anos, mas a história do dentista ainda é muito presente na minha vida, porque eu tenho um monte de obturação de ouro. Meus filhos pequenos é uma coisa absurda, então eles pedem toda hora para eu abrir a boca para mostrar aquelas coisas brilhantes que tem ali atrás do meu dente. Então, eu convivi, enfim, minha vida inteira, mas não é isso que eu estou aqui. Estou pelo convite do Fábio para conversar com vocês sobre, principalmente, acho que o momento atual que eu Total. Obrigado pelo convite. Democracia é nosso tema aqui hoje. Agora, eu também não mencionei, você é advogado voluntário em algumas causas da Turma do Bem. Acho que também é importante uma palavrinha sobre isso, da tua história com essa organização. Quer dizer, você conhece o Fábio, mas com a Turma do Bem, como é que começa essa história? O que você pode dizer? Através do Fábio, né? Consegue juntar grupos. Obriga, né? Obriga. Um pouco. Não é. Isso é super espontâneo. E eu levei uma pessoa de bico na festa de aniversário do Fábio há uns 2 anos atrás e virou hoje em dia o maior parceiro do Fábio no projeto novo. Eu não levo mais ninguém de bico na sua festa, porque você já pega a pessoa para um dos seus projetos, mas seus projetos são tão incríveis que a gente precisa de gente. Não, eu conheci o Fábio, primeiro, obviamente, como dentista e já conhecia o trabalho dele anteriormente e não pude deixar de ajudar. Eu tenho são 22 anos trabalhando no terceiro setor. A minha advocacia privada é, obviamente, a parte comercial do lado do Augusto advogado, mas eu nunca deixei de lado, muito pelo contrário, eu tenho grande parte do meu tempo e da minha atividade profissional voltada para o terceiro setor, seja em organizações que eu fundei, dirigi, fui conselheiro, seja em outras organizações que eu atuo como voluntário. Então, foi a forma que eu optei, muito novo, com 22 anos, foi a primeira organização que eu fundei, foi o IDDT, que é hoje a maior organização voltada para o sistema de justiça e para o sistema de justiça criminal no Brasil. Somos mais de 500 advogados voluntários no Brasil todo, fazendo centenas de projetos dentro do sistema de justiça. Essa foi a primeira organização por 22 anos. E essa foi a forma que eu encontrei de fazer política, né? Porque o terceiro setor é uma forma importantíssima de se fazer política, de se alterar a política pública, de se propor lei, de se mudar. E foi minha zona de conforto, foi meu ambiente de política, foi o terceiro setor através de todas essas organizações. E a Turma do Bem é uma Demais. Ó, eu vou começar aqui tomando emprestado uma ideia que está no livro de 2018, chamado Como as Democracias Morrem. Os autores desse livro são 2 professores da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Olha o que eles dizem, vou ser bem rápida. A democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar. Agora, a escalada do autoritarismo se dá
com o enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa, e com a erosão gradual de normas políticas de longa data. Augusto, me parece que isso está acontecendo no Brasil, né, há algum tempinho. Eu queria ouvir de você de que maneira e que exemplos práticos você tem de que isso está acontecendo, de que maneira esses ataques à imprensa que a gente vê todo dia, ataque ao judiciário, são um sinal de que a democracia brasileira está, sim, em risco. Uma das poucas publicações que eu tive vetadas por um jornal de grande circulação foi um artigo que eu escrevi há uns 3 meses atrás, cujo título não foi vetado, mas assim, melhor não publicar. Não foi bem-vindo. Melhor não publicar isso aqui. O título era "O que nós vamos fazer quando o Bolsonaro tentar o golpe?". Esse era o título do artigo. E eu começava essa minha reflexão de forma bem semelhante desse trecho que você acabou de ler. Uma ruptura institucional, um golpe, ele não necessariamente pressupõe violência. Ele não necessariamente pressupõe tanque nas ruas, não necessariamente pressupõe sangue, nem deposição à força do governante. Nós tivemos no passado recente no nosso país um golpe feito de forma jurídica, de forma parlamentar, nos pequenos encontros do poder, nos conchavos. Então a gente precisa entender que isso é possível e já aconteceu e pode muito bem voltar a acontecer. Principalmente num país que tem uma democracia jovem. E toda a juventude da democracia brasileira também tem um aspecto que faz com que a democracia brasileira seja frágil. Se a gente for pensar a Constituição Cidadã que nós temos de 1988, cujos homens e mulheres perderam a vida para conseguir escrever, ela é de anteontem do ponto de vista histórico. Ela é muito jovem. Nós vivemos um regime de exceção, nós vivemos uma ditadura militar, volto a dizer, do ponto de vista histórico, anteontem. Nós somos uma democracia jovem e uma democracia frágil. E que vem, ao longo dos últimos anos, sofrendo abalos diários e que não necessariamente passam por ataques frontais com uma simbologia que nós entendemos evidente. Então, a partir do momento que nós temos um governo federal, por exemplo, atacando diariamente mulheres, atacando diariamente jornalistas, atacando diariamente o poder judiciário, isso é uma forma de você construir uma narrativa de uma ruptura institucional. Ela pode acontecer aos poucos, às vezes até com medidas pseudo-oficiais, por assim dizer. Então, a gente tem que se desviar um pouco e se preocupar ainda mais com essa forma de pensar, de que a ruptura institucional ela só se dá mediante um grande acontecimento. Ele pode não precisa tanque na rua, né? Não precisa. E assim, uma pessoa como você que está defendendo essa ideia de democracia, de diálogo, tem vivido tempos difíceis no Brasil, né? O atual presidente, quando ainda era candidato, por exemplo, prometeu acabar com todas as formas de ativismo. Então, você acabou de falar dessa tua participação no terceiro setor. Você diria, nesses últimos 4 anos, ficou mais difícil fazer isso, lidar com os ativismos, estar do lado de quem precisa? Fala um pouco disso. Muito mais. Uma das iniciativas que eu fundei é uma iniciativa chamada Rede Liberdade. A Rede Liberdade é um grupo de escritórios de advocacia do Brasil todo que atua de forma pro bono, de forma gratuita, em grandes pautas e casos que envolvam a violação de direitos e garantias fundamentais. E o aumento no número de ativistas de todas as áreas, independentemente se são ativistas do meio ambiente, se são ativistas de causas sociais, não importa. O número de ataques nesses últimos 4 anos aumentou exponencialmente. E o ataque, e aí a preocupação me salta aos olhos, esse ataque, muitas vezes, ele parte do próprio Poder Judiciário. O que me fez, por exemplo, tomar uma outra iniciativa e fundar, assim, é tanta organização que eu fundei. Parece Fábio. Pela Deus, é uma outra chamada Cala a Boca Já Morreu. Foi uma parceria com o Felipe Neto, com o youtuber Felipe Neto, também é um grupo de advogados. Essa foi uma ideia do Felipe, não foi uma ideia minha, foi muito curioso, porque eu acordei
cedo de manhã, 6 da manhã, e eu olhei meu celular, tinha um áudio do Felipe Neto de 5 minutos. Na hora eu pensei, eu falei, ele deixou o celular ligado, ele deve estar roncando, eu vou vender esse áudio aqui, eu vou ficar milionário. Então, áudio de 5 minutos do Felipe Neto sonhando e roncando. E não era, uma reflexão dele no meio da madrugada, que ele tinha acabado de ser processado pelo filho do presidente, por ter se manifestado na rede social contra o filho do presidente, e recebeu uma viatura na porta da casa dele, entregando uma intimação. E a reflexão dele foi a seguinte: se isso está sendo feito comigo, que sou uma pessoa pública, sou uma pessoa que tem recursos, imagino que não pode estar acontecendo com milhares de brasileiros que não têm essa condição. Então nós precisamos fazer alguma coisa. A gente fundou essa organização, que hoje está muito grande, está muito maior do que a gente imaginava, que fosse sem que aquela boca já morreu, que a gente advoga gratuitamente para pessoas que se manifestaram, basicamente para defender a liberdade de expressão, que se manifestaram contra ou a favor a qualquer governante, e aqui não tem uma linha ideológica, não tem um crime partidário, não importa. Você pode criticar o governante A ou B do partido C ou D, não importa. Se você não usou na sua manifestação um discurso de ódio, se você não incitou a prática de um crime, e você está sendo investigado ou processado em razão disso, a gente vai te defender gratuitamente. E o número aumentou bastante, mas eu volto àquele ponto. Quando você percebe o próprio poder judiciário, o próprio governo federal, muitas vezes tendo a iniciativa de perseguição dessas pessoas. Então isso aconteceu tanto no Cala a Boca Já Morreu, quanto na Rede Liberdade, por exemplo, um dos casos que a gente atuou e que está em andamento até hoje, que vocês vão se recordar, aqueles brigadistas do Alter do Chão, que foram acusados de colocar fogo na mata, enfim, houve uma comemoração do governo Bolsonaro, eles terem supostamente colocado fogo na mata. Então é toda uma iniciativa contra militantes, contra ativistas, e que sim, respondendo objetivamente a tua pergunta, nos últimos 4 anos isso aumentou bastante. Agora, falando desse cenário político mais imediato, né, essas eleições daqui a 2 semanas, para você também são como eu já ouvi muito, as eleições mais importantes desde a redemocratização? Com certeza. Inclusive, do ponto de vista das eleições do Congresso, né, que é uma briga em que você se enfiou, fala um pouco disso, da importância também, né? Executivo, e a gente precisa desse Congresso mais forte. O que aconteceu? Eu sempre me senti essa pessoa do terceiro setor e um ativista político dentro do terceiro setor, e aquilo para mim sempre foi muito gratificante, porque a gente consegue mudança de política pública no terceiro setor, muito, a gente é muito vitorioso. Óbvio que tem derrotas naturais, todo mundo sofre derrotas, mas o terceiro setor é sim um catalisador importantíssimo de mudança de políticas públicas. E eu estava muito confortável nesse espaço até 2018. 2018, como todo democrata, assim espero, começou o início de um incômodo com esse governo, uma vontade de querer fazer mais, mas eu tive um momento, às vezes a gente pergunta, qual é a virada de chave que você teve, por exemplo, para partir de uma candidatura política? Eu nunca fui filiado a partido político nenhum, nunca fui candidato a absolutamente nada. O momento foi 6 de setembro de 2021, parece que fez 1 ano agora, né? Eu fui dormir, eu não sei vocês, mas eu fui dormir naquela data com medo. Medo pela democracia, medo pelos meus filhos, medo pessoalmente, porque eu sempre me expus publicamente em redes sociais, em programas de televisão, sou muito atacado por isso. Hoje, infelizmente, tenho que andar com segurança, é uma coisa surreal pensar que você tem que andar com segurança, simplesmente por um posicionamento político. E eu fui dormir naquele 6 de setembro, e eu acordei 3, 4 da manhã, muito nervoso, e entrei na internet para saber se a democracia ainda estava lá. A gente teve tanque na rua, o que aconteceu? Porque aquela imagem dos caminhões tentando invadir o Supremo Tribunal Federal no dia 6 de setembro, eu fui dormir com aquela imagem e eu acordei de madrugada falando, a gente tem democracia ainda. Isso para mim foi a grande virada de chave. Eu não quero mais dormir com medo. É inconcebível que em 2022, num país como o Brasil, a gente vá dormir com medo pela democracia. E esse medo, que é um sentimento que muitas vezes a gente coloca lateralizado, esse medo foi o catalisador, foi o grande empurrão que eu precisava bater para sair de uma zona de conforto. Porque às vezes a gente se coloca numa grande zona de conforto. Está tudo bem, né? O terceiro setor está ótimo, o escritório de advocacia está bem, eu tenho 3 filhos pequenos. Por quê? Fazer mais, porque eu preciso. Como cidadão, eu precisava desse passo. E essa
E esse foi o desafio que me fez agora tentar um cargo numa política tradicional. Não estou dividindo isso de certa forma para incentivar que nós façamos isso. Mas eu acho que é para ressaltar a importância do momento atual que o Brasil atravessa. Eu acho que, com certeza, essa é a eleição mais importante desde a redemocratização do país. Nós precisamos reconstruir uma série de áreas do nosso país que foram completamente destruídas. Mas nós temos, historicamente no Brasil, uma cultura e uma sociedade que pensa em candidatos majoritários. A gente pensa no presidente da República, a gente pensa no governador. Quando está perto da eleição, a gente começa a pensar no senador, e a pesquisa do Datafolha essa semana mostrou que 79% dos brasileiros ainda não escolheram seus deputados. E muitas vezes esquecendo que é o Congresso que sustenta um governo que você apoia. Ser um Congresso que consiga fazer reformas, e o Brasil precisa passar por reformas urgentes, você não tem. E aqui é o momento, e eu tenho dito isso em todos os espaços que eu tenho fala, não é um momento de divergência pontual, de partidos e ideologias, é um momento de união. É um momento completo de união. Para mim, você tem dois lados nesse momento. Um representa a democracia, outro representa a barbárie. E, portanto, é o momento da gente se unir, que se há divergências entre partidos e entre pessoas, essas divergências elas podem muito bem ser resolvidas a partir de 2024, a partir do mês de 2023. Agora o que nós precisamos fazer é tirar, obviamente é uma opinião minha, eu estou aqui numa audiência grande, num evento que não necessariamente trata exclusivamente de política, então respeito democraticamente a escolha de cada um, mas para mim esse é o momento da gente virar a página do pior governo da história que o Brasil já teve. Este é o momento. E esse momento, para poder fazer isso, nós precisamos de uma união. União daqueles que estão dentro do campo democrático. Para mim não tem um terceiro lado. Né? Tem a democracia ao lado. Você falou do 6 de setembro do ano passado. Esse 6 de setembro você dormiu como? Com segurança. Esse eu dormi com segurança. Esse é uma vez, bem com segurança igual para você. Não, fui dormir com medo, mas, por incrível que pareça, um pouco mais tranquilo, porque, de certa forma, como nós já estamos às vésperas de uma eleição, eu não imaginava que uma tentativa de ruptura ou coisa semelhante acontecesse neste momento, porque é um momento eleitoral e a justiça eleitoral, falando agora um pouco do Poder Judiciário, a justiça eleitoral brasileira está muito atenta. Né? É muito importante a gente ter isso em mente. O papel que o Poder Judiciário tem cumprido atualmente como um dos pilares sustentar a democracia e o Estado Democrático de Direito. Né? O Supremo, que você pode discordar de várias decisões, eu discordo. O Supremo é formado por 11 homens e mulheres que erram e acertam, assim como qualquer outro tribunal. A gente pode ter críticas e deve ter críticas às decisões do Supremo, como a qualquer outro tribunal, como de qualquer outro juiz, que erram e acertam. Mas a forma democrática e usual de você mostrar a discordância de uma decisão judicial é você recorrer dessa decisão judicial. O que a gente faz hoje em dia, infelizmente o que a gente vê hoje em dia, são pessoas propondo a invasão da corte, pessoas propondo ataque a ministros, violência, incitando a prática de crimes contra ministros. E o Poder Judiciário, por outro lado, ele tem sido um dos pilares mais importantes a sustentar a democracia e o Estado Democrático. As pessoas querendo que o Supremo não exista, né? Isso a gente... Apenas esses três poderes brasileiros, tem um que tem que deixar de existir. É um pouco maluco isso. Agora, Augusto, eu queria te fazer uma pergunta. Você é muito influente, está aí, aparece, está dando as caras e tal. Pensando se o próximo ocupante da cadeira de presidente seja outra pessoa, se você tiver a chance de soprar no ouvido dessa pessoa, por onde ele começa a arrumar tudo que foi destruído? Assim, como é que é esse início? Você, como conselheiro, o que poderia vir? Eu acho que ele já fez. Eu estou aqui já prevendo um futuro melhor. Eu acho que ele já fez, que é o início de uma composição política. Eu vou voltar a palavra união. É um momento de união. A sinalização que uma das chapas, cabeçada pelo presidente Lula, fez ao chamar uma pessoa que historicamente fez uma oposição política ao Partido dos Trabalhadores, para mim já é o início do que eu gostaria de ver a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Uma união no campo democrático,
que haja divergências pontuais de um partido para o outro. O primeiro momento é um momento de união do Congresso Nacional, porque reformas precisam ser aprovadas. Nós precisamos urgentemente de reformas emergenciais para fazer algo que para mim é a prioridade número 1. Comida no prato do povo. Nós temos 33 milhões de pessoas atualmente passando fome, mais de 100 milhões de pessoas que não sabem se vão comer a segunda refeição. Uma desigualdade social profunda no país. Nenhum projeto minimamente viável atualmente em andamento, que tenha como foco a redução da desigualdade e principalmente a geração de emprego, porque a gente, obviamente, para a economia voltar a andar como deve, inclusive gerar emprego. Portanto, é preciso uma composição dentro do Congresso Nacional com todas essas forças democráticas para poder dar esse primeiro passo. Então, se eu pudesse soprar alguma coisa, eu sopraria uma palavra só: união. E pensando na turma que vai sair, eu queria a opinião assim, de um cara que está dentro do sistema judiciário, né? Todos esses crimes, apesar de todos esses sigilos centenários que vêm sendo impostos, tudo isso vai ser investigado, Tonino? O que você sente sobre isso? Quando a gente vê, sei lá, 51 imóveis comprados em dinheiro, 25 milhões, isso vai ser investigado? Esse é o meu maior desafio, pessoalmente. Nós não podemos jamais esquecer o que foram esses últimos 4 anos. De forma nenhuma. Não podemos colocar para debaixo do tapete os crimes que foram cometidos. Nós tivemos crimes contra a humanidade no contexto da pandemia, principalmente. Esses crimes que dificilmente, do ponto de vista de tribunais penais internacionais, a gente vai conseguir uma investigação, um julgamento, por uma burocracia gigantesca que o Tribunal Penal Internacional tem, mas crimes contra a humanidade, principalmente dirigidos à população indígena, principalmente no contexto de Manaus, onde faltou oxigênio, onde pessoas morreram por falta de ar, por uma ineficiência completa do Estado. Esses crimes contra a humanidade precisam ser julgados, mas não só esses. Os crimes comuns praticados durante esses últimos 4 anos do governo, alguns deles que devem estar escondidos debaixo desses 100 anos de sigilo, que cairão, certamente cairão, precisam ser investigados. Eu tenho um pouco de receio que nós, aqui, como só temos brasileiros aqui, temos colegas de fora, o Brasil, às vezes a gente fica meio animado, tiramos o presidente, agora é maravilha, vamos comemorar, mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer jamais do que aconteceu, não pode esquecer jamais do que a gente passou e da necessária responsabilização civil, dessa responsabilização criminal por todos os crimes que foram cometidos no contexto da pandemia, crimes comuns durante os anos do governo e os crimes que nós ainda não conhecemos e que vocês vão guardar essa data aqui hoje, vocês vão lembrar daqui a uns 2 anos. O maior escândalo político brasileiro ainda está por vir, que é o orçamento secreto. Isso será objeto de julgamento. O mensalão vai ser juizado especial de pequenas causas, perto do que a gente vai ver pela frente. Isso vai acontecer. E assim, na minha experiência de 22 anos como advogado criminalista, eu vou dizer para vocês como é que isso vai acontecer. Basta a primeira pessoa abrir a boca. A primeira pessoa que falar sobre o que está acontecendo atualmente, quando a gente tem essa conversa no orçamento secreto, isso vai gerar o maior escândalo político da história brasileira. Lembrem dessa data, daqui a 2 anos a gente só falar sobre o orçamento secreto, sobre os milhões que foram desviados da saúde, os milhões que foram desviados da educação, os milhões que foram desviados de absolutamente todas as áreas possíveis do nosso Brasil para o bolso de parlamentares. Bolso. Aí não é nem para partido político, é para bolso das pessoas. Total. Eu preciso muito, acho que, aproveitar a tua experiência como defensor de direitos humanos, né? Uma pessoa que está no judiciário dentro da... Quer explicar um pouquinho o que é o IDDD, para quem não conhece? Acho isso tão importante. O IDDD é uma das organizações cuja pauta é mais impopular do Brasil. É assim, impressionante como a gente inventou de fazer isso, porque é uma loucura. Basicamente, o que a gente defende é que todos tenham direito à defesa. O que pode parecer uma coisa óbvia, mas como é que o advogado criminalista ele é visto na sociedade como defensor de bandido? A gente esquece que todos nós temos o mesmo direito. Um advogado que
faz um advogado? O advogado é a voz do direito de alguém. E esse direito é universal, ele vale para mim, ele vale para você, ele vale para você, ele vale para o culpado, ele vale para o inocente, ele vale para o ladrão do banco, para o dono do banco e para o ladrão de galinha. O direito é um só. A garantia constitucional de se defender, ela é absolutamente universal. Mas muitas vezes, para aquele crime grave, para aquele crime que causa uma comoção, natural que causa uma comoção, parte significativa da sociedade e do poder judiciário, que é estruturalmente racista, assim como a sociedade brasileira, e é estruturalmente punitivista, como grande parte da sociedade brasileira, entende que para esse não tem defesa. Então o DDD ele é fundado em 2000 justamente para tentar mostrar a importância de se defender, inclusive pessoas que são culpadas, porque sem defender essas pessoas culpadas eu não consigo garantir o direito daquela pessoa que é inocente. Eu não tenho um código de processo penal para o culpado e para o inocente. Eu não tenho uma constituição para aquele que roubou uma balinha e aquele que roubou milhões. É a mesma. Só que é uma causa extremamente impopular, assim como a advocacia é uma causa extremamente impopular. E o DDD, então, ele é fundado nesse contexto de fortalecer o Estado Democrático de Direito, fortalecer direitos e garantias fundamentais e o papel da defesa. E nesse aspecto específico de mostrar a importância de se manter a defesa de alguém, é uma das áreas que o DDD mais falhou, por incrível que pareça. Nós tivemos mais dificuldades. Se eu, em 2000, era xingado na rua por defender alguém acusado de um crime grave, hoje eu sou xingado nessa mesma rua 3, 4 vezes mais. A gente tentou de tudo, todos os projetos possíveis e imagináveis. Fizemos documentários, foram premiados no Brasil inteiro, o Sem Pena, que eu recomendo, o documentário que eu produzi, foi premiado em vários festivais, mostrando o que é o sistema de justiça, o que é o sistema penitenciário. Fizemos projetos educacionais, eu dei 10 anos aula em presídio, para tentar explicar, principalmente para os funcionários do presídio, como é importante você respeitar direitos e garantias fundamentais, inclusive de uma pessoa que está presa, porque ela vai voltar a conviver em sociedade. Porque está aí uma pergunta que, se a gente aqui fizer para qualquer pessoa aqui, a resposta vai ser a mesma. Uma pessoa que vai ser presa hoje aqui fora, roubando o seu celular, ela vai voltar a conviver em sociedade daqui a 5 anos. Vai voltar. Vai voltar. A gente quer que essa pessoa volte melhor ou pior? A resposta é óbvia, melhor. Só que saiba uma coisa, tudo o que a gente está fazendo nesse momento vai fazer essa pessoa voltar pior. Não há qualquer possibilidade aqui. Fala uma pessoa que já inspecionou mais de 100 presídios no Brasil inteiro. 109 presídios, para ser bem específico. É impossível a gente devolver para a sociedade uma pessoa melhor. E nós estamos achando que está tudo bem, porque a gente esconde, né? Mantém ele preso ali, fica longe da minha vista. Só que essa pessoa vai voltar a conviver em sociedade e ela está voltando pior, muito pior. E quem é o perfil desse preso? É o jovem, negro, pobre, primário, preso por crime sem violência. Isso não é papo de advogado de direitos humanos, é o censo penitenciário. Basta você olhar os dados. O Estado de São Paulo, por exemplo, prende 39% dos presos homens estão presos em razão de uma lei e 61% das mulheres presas do Estado de São Paulo estão presas em razão dessa mesma lei, que é a lei de drogas, que é uma das leis mais ultrapassadas, ineficazes e injustas que o Brasil já produziu, produzida por um governo de esquerda. Que aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa. O campo progressista é ruim em matéria de segurança pública, é ruim em matéria de legislação de drogas. A legislação atual de drogas, por exemplo, foi feita no governo Dilma. Uma lei completamente ultrapassada, que vai na contramão da política de saúde pública do mundo inteiro. Todo o país, toda a legislação democrática tem uma lei, a gente vai no oposto dessa lei. A gente já está aprisionando 61% das mulheres do Estado de São Paulo presas por essa lei. A gente está pensando que são grandes traficantes? Não. São usuários de drogas, são pequenas traficantes ou mulheres que são obrigadas a levar droga para dentro do presídio dos seus companheiros. É essa lei que a gente faz. Então, assim, é um desafio atrás do outro. Então, eu respondi de forma longa, desculpa, me animei. Não, perfeito. O DDD é fundado, assim, foi fundado para falar o contrário disso, que assim, que é muito popular. E assim, agora que eu sou candidato, eu percebo o quanto é pouco. Outro dia eu dei uma entrevista na CNN, ficou CNN na cabeça, na Jovem Pan. E aí, no final da entrevista, o radialista falou: vamos fazer um ping-pong? E aí começou a fazer aquelas perguntas, descriminalização de droga. E eu fui respondendo. Terminou o ping-pong, ele falou: nossa, você vai
perder tanto voto, eu não vou mudar de opinião, assim, não vou mudar uma vírgula do que eu penso, do que eu defendo nesses últimos 20 anos, por uma razão eleitoral, por uma razão de popularidade ou não. A pauta do DDD é essa, nós defendemos direitos de quem for, inclusive de quem é culpado, porque a gente não consegue distinguir, a lei não consegue fazer essa distinção, senão a gente jamais vai conseguir garantir direitos daquele que realmente é inocente. É louco, porque todo mundo está sujeito a precisar desse sistema de justiça. Essa é a loucura. Sei lá, meu filho, alguém, aí você querer que a cadeia seja... Posso contar uma história? Por favor. Eu vou contar uma história que é boa. Eu tenho um amigo, ainda é meu amigo. Só um vendedor de YouTube, você mas eu ainda estou levando ele um pouco comigo. Ele era o cara que chegava, tomava 2 cervejas na mesa do bar, falava, o Augusto é aquele advogado de bandido, aquele de pororó. Então, assim, toda vez que a gente saía, era esse o tema dele. Tá. Aí passa um tempo, eu estou no meu escritório, recebo uma ligação dele, ele falou, Augusto, recebi uma intimação policial aqui. Aí eu por dentro, eu falei, nossa. É mesmo? Uma intimação? Ele falou, é. Eu falei, não, vem aqui no escritório. Mas antes me passa a intimação para eu olhar para ver do que se trata, e aí você vem aqui intimar com a reunião. Aí ele me mandou a intimação, eu fui na delegacia, era uma acusação gravíssima, gravíssima, um crime bárbaro. Eu conheço essa pessoa há muitos anos, eu falei, cara, isso aqui é esquisito. Chamei ele para o escritório, na hora que ele chegou, coloquei na sala de reunião, eu contei para ele o que era, ele, assim, ficou pálido. E aí ele me fez a pergunta que eu queria, assim, internamente eu queria que ele me fizesse. Eu sei que é meio sacana falar isso. Ele falou pra mim assim, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, agora, deixa eu te contar o que a gente vai fazer. A gente vai na delegacia, você vai prestar um depoimento, e eu, como advogado, vou garantir que o delegado de polícia não te torture, que ele coloque no papel exatamente aquilo que você falou. Se por acaso, durante a investigação, produzirem uma prova ilícita contra você, eu vou ter certeza de que essa prova não vai ser usada. Se isso, por exemplo, essa investigação se transformar num processo, aí a pessoa fala, se transformar num processo em relação a você, eu vou fazer com que você arrole testemunhas, com que você seja interrogado por um juiz competente, um juiz imparcial, ao contrário do que aquele cara de Curitiba, um juiz imparcial. Se você for condenado, aí eu já tinha quase desmaiado na sala. Se você for condenado, eu vou garantir que você seja condenado a uma pena condizente com o crime que você está sendo acusado. E se você for preso, aí ele já tinha desfalecido. Eu falei, se você for preso, eu vou garantir que você cumpra a pena o tempo correto, que você seja tratado com dignidade dentro do presídio. E no momento que você sair do presídio, eu posso tentar te ajudar a conseguir um emprego. Exatamente a mesma coisa que eu faria para um réu que não cometeu o crime que você está aqui dizendo que não cometeu. Porque é isso que o advogado faz. Eu não defendo o crime, eu não defendo o criminoso, eu defendo o direito que essa pessoa tem, o direito é o mesmo, desse amigo meu, que, diga-se de passagem, foi arquivado o inquérito, realmente ele era inocente, graças a Deus. Mas é exatamente a mesma coisa, o meu trabalho é o mesmo. Então, é isso que o DDD, de forma muito longa, tenta mostrar, mas é muito difícil. Ele era branco. É. Na verdade, para a gente até voltar aqui com esse assunto e a democracia, né, é muito importante que as pessoas entendam essa ligação de uma polícia que respeita direitos humanos e democracia, né, de um sistema... Nós não temos. O DDD acabou de fazer uma pesquisa muito interessante com um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro tratando da abordagem policial, como é que é feita a abordagem policial. Eu nem preciso dizer o corte racial dessa abordagem, né? 82% simplesmente é o corte de como é feita a abordagem. Obviamente policial é feita de forma truculenta e ilegal em relação a homens negros do que em relação a brancos. Então, assim, o corte racial está presente em tudo. Você tem uma análise, uma das pesquisas mais interessantes que trata do sistema de justiça criminal, analisando sentenças de tráfico de drogas, e a diferença nos casos exatamente iguais, mesma quantidade de droga, mesma situação da abordagem, a pena para negros é maior sempre do que para brancos. Então, assim, a estrutura racista da nossa sociedade, ela não teria como não estar presente dentro do Poder Judiciário. Tem um dado muito interessante do Poder Judiciário brasileiro. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é o maior tribunal da América Latina, tem mais desembargadores chamados Luiz do que
desembargadoras mulheres. Olha que representativo nosso tribunal. Tem mais Luiz do que mulher, tá? Tem mais Antônio do que mulher também. Esse é o tribunal hoje, tá? Hoje, 2022, tem mais Luiz do que mulher no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos nem perguntar quem é preto aí, né? Não, mas assim, tem. Não, são 4, são. Número de uma mão, assim, desembargadores. Sim. Augusto, a gente falou hoje aqui sobre Marielle, né? Na minha conversa com o Michel, depois apareceu agora nessa coisa da clínica Iowa. Do ponto de vista de um jurista, o quão grave é a gente estar há 4 anos sem conseguir solucionar esse caso? Eu até queria te perguntar se você tem esperança de ver esse caso realmente solucionado, com mandantes e tudo mais. Eu tenho que ter esperança. Assim, a esperança, assim como a utopia, é o que faz caminhar. Então, assim, acho que todo mundo tem que ter esperança de um Brasil melhor, de uma justiça melhor, de um futuro melhor, do direito de ser feliz. Acho que sim, a esperança ela é extremamente necessária. Agora, eu não posso te responder apenas como cidadão, eu tenho que responder como técnico, porque é a minha área de atuação há mais de 20 anos. Se nós não chegamos numa autoria completa desse crime até agora, acho infelizmente muito pouco provável que a gente chegue. O que é revoltante, né? Com a quantidade de meios tecnológicos que nós temos hoje para se apurar e se investigar um crime, não conseguir investigar ele de forma integral. Você comentou do meu livro, né, o Iguais Perante a Lei. Tem uma parte do livro, um capítulo inteiro, que eu falo da desmistificação dos folclores sobre o sistema de justiça criminal. O primeiro folclore que eu tento desmistificar é de que o Brasil é um país da impunidade. A gente é a terceira maior população carcerária do mundo. Temos 919 mil presos atualmente. As estimativas é que a gente chegue a 1 milhão de presos até o final do ano. Alguém está sentindo? Desse ano? 1 milhão. 1 milhão. Alguém está sentindo mais seguro aqui? A criminalidade baixou? Não. Mas a sensação de impunidade, ela é compreensível. Eu entendo boa parte da população fazer a afirmação de que o Brasil é o país da impunidade. Mas de onde vem isso? Vem de duas coisas. Primeiro, da lentidão da justiça. É inadmissível que um processo no Brasil demore tanto. Qualquer área. É inadmissível que um processo criminal, por exemplo, demore 10, 15 anos para terminar. É inadmissível que uma ação civil. É inadmissível que a gente tenha essa construção que ela é verdadeira. Eu não vou entrar com uma ação de indenização porque meu neto vai receber. Porque é verdade, o neto mesmo recebe. Então, primeiro, a lentidão da justiça é uma das principais causas dessa sensação de impunidade. Mas o segundo dado que me causa muita preocupação, e ele foi atualizado há menos de um mês pelo Instituto Sou da Paz, pelo Fórum de Segurança Pública. Apenas 37% dos homicídios no Brasil têm a sua autoria identificada. Em alguns estados esse número cai para 15%. Significa o quê, gente? De cada 10 pessoas que são assassinadas, apenas em um caso o autor desse homicídio é identificado. Então a gente não está tratando aqui de justiça. Eu não estou falando se esse sujeito vai ser condenado, se ele vai cumprir pena, ele vai ser descoberto. Então 9 assassinos estão andando livremente pelas ruas, por quê? Porque a polícia muitas vezes não tem formas de investigar. Então eu vou completamente na contramão, e o DDD tem toda uma linha de trabalho assim, na contramão dessa sanha punitivista que muitas vezes a gente tem, principalmente em ano de eleição. Quais são as propostas que aparecem em ano de eleição para tratar da questão de segurança pública? Aumento de pena, redução da maioridade penal. Polícia na rua, prender na rua. Então, assim, isso funciona? Em parte, né? O que funciona é você aparelhar muito mais uma polícia para que ela consiga começar a identificar crimes. Esse é um papel fundamental para a gente tratar de segurança pública. E o caso da Marielle, infelizmente, é mais um exemplo de ineficácia da investigação. Tem, obviamente, um caráter político por trás, de uma ineficiência, aí sim, dolosa, proposital, para que isso não vá para frente, tem. Mas você tem também uma deficiência gigantesca de estrutura da polícia. A gente precisa investir muito mais nas carreiras policiais e na polícia do que a gente faz. Acho que a gente está meio no tempo, né? Augusto, queria te pedir um último recado, assim, com que ideia todo mundo devia levar agora, a gente está à noite, dessa conversa aqui, dessa busca por democracia. Quer dizer, aqui não tem gente só de São Paulo, então eu posso dizer confortavelmente, gente, tem que procurar um candidato a deputado federal, estadual, senador, isso é muito importante, o Congresso. Mas, afora isso, essa questão eleitoral, diz aí tuas últimas palavras, o que é importante a gente levar
para esse momento, para esses 15 dias e tudo mais? Difícil essa tua pergunta. Mas eu vou responder que o Augusto pai, o Augusto cidadão, o Augusto advogado, zero do Augusto candidato, do Augusto político, porque a gente precisa ter o direito de voltar a ser feliz, né? Eu acho que esses últimos 4 anos nós tivemos, além, na minha opinião, o pior governo da nossa história. Nós sofremos muito com a maior pandemia que a humanidade já viu. São quase 700 mil pessoas que perderam a vida. Imagino que várias pessoas aqui tiveram familiares ou amigos próximos que perderam a vida. E, direto ou indiretamente, esse governo foi sim responsável por muitas dessas mortes. Muitas. No momento em que não incentivou protocolos sanitários corretos, no momento que não comprou vacina num tempo correto. Por mais que a gente vá se unir nesse momento para tentar construir um país melhor, um futuro melhor para todo mundo, nós não precisamos esquecer o que a gente passou. É muito importante que a gente pense no futuro, principalmente para não cometer esses mesmos erros que nós cometemos no passado. É muito importante. Então, o pedido é um pedido de novo de união, e de vigilância. Nós estamos a 15 dias de uma eleição, que ela pode se resolver em 15 dias, mas ela pode se estender por mais 4 semanas. E essas 4 semanas, minha gente, são muito perigosas para a democracia. Muito perigosas para a democracia. Eu tenho muito medo do que pode acontecer no país entre um primeiro turno eleitoral e um segundo turno. Então, por mais que a gente possa ter preferências, candidatos, etc., o momento agora é de virar juntos essa página para tentar reconstruir esse país, mais uma vez colocar a vida do povo, no prato do povo e voltar a ser feliz. É esse o pedido, vamos voltar a ser felizes. Gente, antes da gente terminar, Shelly,